O milionário riu alto ao ouvir o sotaque caipira da jovem. Achou graça do jeito simples com que ela falou sobre a vida. Mas tudo parou quando ela subiu no palco e começou a dançar. Naquela noite, quem caiu foi o coração dele, e de joelhos. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O barulho dos saltos ecoava pelos corredores de mármore da mansão dos Albuquerque. Carolina ajeitou o vestido simples mais uma vez, tentando ignorar o olhar atravessado da mulher elegante que a conduzia até a sala de entrevistas. Seus pensamentos voavam para o vilarejo de Serra das Flores, para sua família que havia perdido tudo na enchente do mês anterior. As paredes ornamentadas e os quadros imponentes pareciam zombar de sua simplicidade. O senhor Teodoro a receberá agora, anunciou a mulher, abrindo uma porta pesada de madeira entalhada. Carolina respirou fundo antes de entrar. O escritório era ainda mais intimidador que o corredor. Estantes até o teto, mobília antiga e uma escrivaninha majestosa, onde um homem de meia-idade a observava com um misto de tédio e desdém. «Então você é a candidata à vaga de governanta?» se perguntou Teodoro Albuquerque, sem se dar ao trabalho de levantar os olhos dos papéis que fingia ler. «De onde disse que veio mesmo?» «Serra das Flores, senhor», respondeu Carolina, mantendo a postura ereta que sua mãe sempre lhe ensinara. «Trabalhei como...» «Serra das Flores», ele a interrompeu, finalmente erguendo o olhar. Um sorriso irônico se formou em seus lábios. «Aquele fim de mundo no interior? E o que a faz pensar que alguém daquele lugar poderia trabalhar em minha casa?» O sotaque de Carolina, que ela tanto tentava suavizar, pareceu ficar mais forte, sob o peso daquele olhar. «Tenho experiência com administração doméstica, senhor. Cuidei da casa de minha família por anos e...» «Ah, sim, deve ter muita experiência em varrer terreiro e alimentar galinhas». Teodoro riu, recostando-se na cadeira. «Mas isto aqui é São Paulo, minha jovem. Uma mansão não é um galinheiro». Carolina sentiu o rosto queimar, mas manteve a compostura. As palavras de sua mãe ecoavam em sua mente. «Nunca deixe que te façam sentir menor por ser quem você é». «Com todo respeito, senhor», ela começou, sua voz firme apesar da humilhação. «As habilidades necessárias para manter uma casa funcionando são as mesmas, independente de seu tamanho. Organização, dedicação e respeito são valores universais». Teodoro estava prestes a responder quando a porta se abriu. Uma mulher elegante, com traços semelhantes aos dele, entrou no escritório. «Desculpe interromper, Theo, mas não pude deixar de ouvir», disse Helena, sua irmã, aproximando-se com um sorriso acolhedor. «Você disse Serra das Flores? Aquela região tem uma riqueza cultural fascinante». Carolina sentiu um fio de esperança se acender. Helena se voltou para ela com genuíno interesse. «Você conhece as danças tradicionais de lá? As histórias? Sempre quis visitar a região, mas nunca tive a oportunidade». «Conheço sim, senhora», Carolina respondeu, um brilho diferente surgindo em seus olhos. «Cresci aprendendo todas elas». «Teodoro», Helena se virou para o irmão. «Precisamos de alguém com experiência real em gestão doméstica, não apenas mais um currículo pomposo. E ter alguém que conhece nossas verdadeiras tradições culturais pode ser um diferencial importante para aquele projeto com os investidores estrangeiros». O empresário franziu o senho, claramente contrariado. Mas Helena tinha um ponto, e ele sabia disso. 3 meses de experiência, ele declarou secamente. «Depois decidimos se você fica». Carolina mal podia acreditar. Aquela era sua chance e ela não a desperdiçaria. «Mônica», Teodoro chamou, e a governanta mais antiga apareceu prontamente. «Mostre-a... Qual seu nome mesmo?» «Carolina, senhor». «Mostre a Carolina suas atribuições e o quarto dos funcionários». Enquanto seguia Mônica pelos corredores, Carolina não percebeu o olhar glacial que a veterana governanta lhe lançou. Também não notou a menina que a observava discretamente pela fresta de uma porta, dedilhando notas silenciosas em um piano imaginário. Naquele momento, seus pensamentos estavam focados em uma única coisa. Havia conseguido o emprego.
Agora, poderia ajudar sua família a reconstruir tudo que a enchente havia levado. O primeiro dia de trabalho amanheceu com uma lista interminável de tarefas. Carolina observava atentamente, enquanto Mônica, a governanta principal, explicava cada detalhe do funcionamento da mansão com um tom que oscilava entre o tedioso e o ameaçador. Os talheres de prata precisam ser polidos diariamente, instruía. Mônica, seu olhar crítico acompanhando cada movimento de Carolina. O Sr. Teodoro é extremamente exigente com a organização da casa. Um único erro pode custar seu emprego. Carolina absorvia cada informação com atenção redobrada, consciente de que não poderia dar margem para falhas. A mansão era um universo à parte, com regras próprias e hierarquias silenciosas que precisava aprender rapidamente. Durante a tarde, enquanto organizava a biblioteca conforme as instruções recebidas, Carolina ouviu uma melodia suave vinda de uma das salas. Notas de piano flutuavam pelo ar, carregadas de melancolia. Seguindo o som, encontrou uma porta entreaberta. Dentro da sala, uma adolescente tocava com dedicação, embora suas mãos tremessem visivelmente sobre as teclas. Era Clara, a filha de Teodoro, que Carolina havia visto apenas de relance no dia anterior. A menina parou abruptamente ao perceber sua presença. Desculpe, não queria interromper. Carolina disse suavemente. Você toca muito bem. Clara baixou, os olhos, suas mãos se entrelaçando nervosamente no colo. Não toco não. Papai diz que ainda estou muito longe do nível adequado. Havia algo na vulnerabilidade daquela menina que tocou Carolina profundamente. Aproximou-se com cuidado, como quem se aproxima de um passarinho assustado. Sabe, às vezes a música não precisa ser perfeita para ser bonita, comentou, lembrando-se das cantigas de sua terra. O importante é o que sentimos quando tocamos. Clara ergueu os olhos, surpresa com aquelas palavras tão diferentes das cobranças que costumava ouvir. Antes que pudessem continuar a conversa, porém, Mônica surgiu à porta. Carolina, os talheres ainda não foram polidos e já está quase na hora do jantar. Sua voz cortou o momento como uma navalha. E a senhorita Clara precisa se concentrar em seus estudos. O resto do dia transcorreu em uma corrida contra o tempo. Quando finalmente teve um momento de descanso, já era noite. Carolina descobriu um pequeno pavilhão abandonado no jardim, coberto por trepadeiras e esquecido pelo tempo. Ali, sozinha, permitiu-se um momento de saudade. Fechou os olhos e começou a dançar, seus pés descalços movendo-se suavemente sobre o piso de pedra. Cada gesto carregava a memória de sua terra, das danças que sua mãe lhe ensinara, do ritmo que corria em suas veias como um rio ancestral. Não percebeu que estava sendo observada. O senhor José, jardineiro mais antigo da casa, havia parado seu trabalho, hipnotizado pelos movimentos que não via há décadas. Movimentos que o transportaram para um tempo quase esquecido, quando outro Albuquerque caminhava por aqueles jardins com outros sonhos no coração. Na manhã seguinte, Carolina encontrou sua única muda extra de uniforme manchada de terra no cesto de roupas limpas. Na cozinha, descobriu que alguém havia trocado o sal pelo açúcar na preparação do café da manhã. Pequenos incidentes que poderiam parecer acidentais, não fosse pelo sorriso satisfeito que Mônica mal conseguia disfarçar. Senhorita Carolina, a voz de Teodoro trovejou pelo corredor. Pode me explicar por que o café está doce como uma sobremesa? Houve um equívoco com os ingredientes, senhor, ela respondeu, mantendo a compostura. Providenciarei outro imediatamente. Equívoco? Ele riu com desdém. Talvez você esteja mais acostumada com café de beira de estrada. Aqui as coisas são diferentes. Carolina engoliu a humilhação em silêncio, mas seus olhos encontraram os de Clara, que assistia à cena com uma expressão de compreensão dolorosa. Naquele momento, algo silencioso se estabeleceu entre elas. Um entendimento mútuo nascido da vulnerabilidade compartilhada. As semanas foram passando na mansão dos Albuquerque, e Carolina começava a criar sua própria rotina entre as adversidades diárias.
O pavilhão abandonado no jardim tornou-se seu refúgio nos momentos de solidão, principalmente ao entardecer, quando terminava suas tarefas. Naquela tarde específica, enquanto dançava descalça sobre o piso de pedra, seus movimentos fluíam como água, contando histórias ancestrais através de gestos precisos e delicados. As sombras do crepúsculo dançavam com ela, projetando formas misteriosas nas paredes cobertas de trepadeiras. São os mesmos passos, uma voz rouca e emocionada a interrompeu. Exatamente os mesmos passos. Carolina congelou ao ver o senhor. José, o jardineiro, parado à entrada do pavilhão. Seus olhos marejados brilhavam com uma mistura de nostalgia e admiração. Perdão, seu José. Ela começou constrangida por ter sido descoberta. Eu não deveria estar aqui. Não, ele se aproximou gesticulando enfaticamente. Continue, por favor. Faz tanto tempo que não vejo essa dança, desde que o antigo patrão visitava a Serra das Flores. Carolina sentiu seu coração dar um salto. O pai do senhor Teodoro conhecia meu vilarejo? José sentou-se em um banco de pedra, seu olhar perdido em memórias distantes. Augusto Albuquerque era diferente do filho. Fascinado por nossa cultura, vivia pesquisando tradições populares. Serra das Flores era um de seus lugares favoritos. A revelação atingiu Carolina como um raio. Enquanto o jardineiro falava, fragmentos de histórias que sua mãe contava começaram a fazer sentido sobre um homem da cidade que documentava as danças tradicionais, que respeitava seus costumes. Ele passava dias fotografando, filmando, conversando com os moradores. Continuou José. Tinha um projeto especial com uma dançarina local. Como era mesmo o nome dela? O senhor chegou a conhecê-la? Carolina perguntou, sua voz tremendo ligeiramente. Antes que José pudesse responder, ouviram passos se aproximando. Helena, a irmã de Teodoro, surgiu à entrada do pavilhão. Carolina, que bom que a encontrei. Ela sorriu, parecendo não notar a tensão no ar. Preciso de sua ajuda para organizar alguns documentos na biblioteca. O resto da noite, Carolina mal conseguiu se concentrar em suas tarefas. Sua mente fervilhava com possibilidades e questões. Por que sua mãe nunca mencionara os detalhes daquela época? O que mais havia por trás daquelas antigas visitas? Na manhã seguinte, enquanto arrumava o quarto de Clara, a menina a surpreendeu praticando ao piano. A melodia era diferente das peças clássicas habituais. Tinha um toque melancólico, quase folclórico. Essa música é linda, Carolina comentou suavemente, não querendo assustá-la. Clara parou de tocar, mas desta vez não demonstrou o nervosismo habitual. É uma composição antiga que encontrei em umas partituras guardadas, do vovô Augusto. Seu avô compunha? Ele anotava melodias que ouvia em suas viagens, Clara explicou, seus dedos acariciando levemente as teclas. Papai guardou tudo, depois que ele partiu. Mas não gosta que eu mexa nesses papéis. Carolina percebeu uma mudança sutil em Clara nas últimas semanas. A menina ainda era tímida, mas parecia mais à vontade em sua presença. Às vezes, quando achava que ninguém estava olhando, até ensaiava um sorriso. Sabe, Clara continuou, hesitante, tem uma sala na biblioteca cheia de caixas antigas. Acho que tem mais partituras lá e outras coisas do vovô, mas está sempre trancada. O coração de Carolina acelerou. Uma sala trancada com documentos antigos? Antes que pudesse perguntar mais, Mônica apareceu à porta, seu olhar mais afiado que nunca. A senhorita Clara precisa se preparar para sua aula de piano, anunciou com falsa doçura. E Carolina, o senhor Teodoro quer ver você no escritório. Agora. No caminho para o escritório, Carolina notou algo diferente no comportamento dos outros funcionários. Cochichos cessavam quando ela se aproximava. Olhares desviavam rapidamente. Mônica havia estado especialmente ocupada nos últimos dias, conversando em cantos escuros com uma expressão satisfeita. Teodoro a aguardava com sua habitual expressão de desagrado. Sobre sua mesa, uma pequena caixa de joias antiga, que Carolina reconheceu imediatamente. Estava guardada entre seus pertences pessoais. Pode explicar como isto foi parar entre os objetos de valor da família?
Ele perguntou, sua voz cortante como gelo. Carolina sentiu o sangue gelar. A caixa havia sido presente de sua mãe, uma das poucas coisas que conseguiu salvar da enchente. Como tinha ido parar ali? Senhor, esta caixa me pertence, ela respondeu, com firmeza. Estava no meu quarto entre minhas coisas pessoais. Mônica a encontrou junto com as joias da família durante a limpeza semanal. Ele rebateu. Você realmente espera que eu acredite que uma peça tão refinada pertence a alguém como você? Carolina segurava a caixa de joias com mãos trêmulas, enquanto Teodoro a observava com desconfiança crescente. A situação era delicada. Como explicar o valor sentimental daquele objeto sem revelar suas suspeitas sobre o passado? Esta caixa pertencia à minha mãe, ela começou, escolhendo as palavras com cuidado. É uma das poucas lembranças que consegui trazer de Serra das Flores. Sua mãe? Teodoro riu com desdém. E como uma mulher do interior teria acesso a uma peça claramente europeia? Neste momento, Helena entrou no escritório, atraída pela discussão. Seus olhos se arregalaram ao ver o objeto nas mãos de Carolina. Essa caixa, Helena murmurou, aproximando-se para examinar melhor. Teodoro, você não reconhece? Era da coleção especial do papai. O empresário franziu o senho, sua expressão oscilando entre confusão e irritação. O que está dizendo, Helena? Papai costumava presentear artistas populares com peças de sua coleção, Helena explicou, tocando delicadamente os entalhes da caixa. Ele acreditava que a verdadeira arte não conhecia barreiras sociais. Carolina sentiu seu coração disparar. Então a caixa realmente tinha uma conexão com os Albuquerque. Sua mãe nunca havia revelado sua origem. Apenas dizia que era seu bem mais precioso. Isso é ridículo, Teodoro cortou, levantando-se. Vou chamar a polícia. Não, Helena interviu com firmeza incomum. Teodoro, pense bem. Se esta moça está com a caixa, deve haver uma explicação. Papai tinha um projeto especial em Serra das Flores, lembra? O empresário parou, uma sombra atravessando seu rosto. Não quero falar sobre isso. Clara, que havia seguido a tia até o escritório, observava tudo da porta com olhos atentos. Seu olhar encontrou o de Carolina, transmitindo uma mensagem silenciosa de apoio. Senhor, Carolina respirou fundo, posso provar que a caixa me pertence. Há uma inscrição na base, em letra cursiva, e dentro... Antes que pudesse continuar, um alvoroço no corredor interrompeu a tensão. O mordomo entrou apressado, anunciando a chegada dos investidores estrangeiros, uma semana antes do previsto. Impossível, Teodoro exclamou, sua face empalidecendo. A apresentação cultural não está pronta. Nada está preparado. Helena aproveitou a distração do irmão. Carolina, leve a caixa de volta para seu quarto. Resolveremos isso depois. Enquanto se retirava, Carolina ouviu fragmentos da conversa sobre os investidores. Algo sobre autenticidade cultural e tradições brasileiras. Teodoro parecia especialmente nervoso com a antecipação da visita. De volta ao seu quarto, examinou a caixa com um novo olhar. A inscrição na base, que sua mãe sempre dizia ser especial, ganhou outro significado. Para guardar memórias que o tempo não pode apagar. À noite, incapaz de dormir, Carolina voltou ao pavilhão. Desta vez não estava sozinha. Clara a esperava lá segurando algumas folhas amareladas. Encontrei isso escondido entre as partituras antigas, a menina sussurrou, entregando os papéis. São anotações do vovô sobre uma dançarina de Serra das Flores. Acho que você precisa ver isso. Carolina começou a ler à luz fraca do luar. Seu coração quase parou ao reconhecer o nome de sua mãe entre as anotações, junto com descrições detalhadas de danças e tradições. Havia mais, muito mais, mas o som de passos próximos a fez guardar rapidamente os papéis. Era o senhor José, trazendo um objeto embrulhado em tecido antigo. Encontrei isto hoje, limpando o depósito do jardim, ele disse, revelando uma antiga câmera de filmar. O patrão Augusto usava para registrar as danças. Nunca me permiti jogar fora. Algo me dizia que um dia seria importante. Carolina segurou a câmera com reverência, sentindo o peso da história em suas mãos.
Cada novo objeto, cada descoberta, parecia conduzi-la a um quebra-cabeça maior do que imaginava. As peças estavam ali, esperando para serem conectadas. Nos dias que se seguiram, a mansão fervilhava com os preparativos para a visita dos investidores. Carolina observava a movimentação frenética enquanto tentava manter suas tarefas em dia, sempre atenta às tentativas de sabotagem de Mônica, que pareciam ter diminuído desde o incidente da caixa de joias. Durante uma tarde particularmente agitada, Helena a chamou à biblioteca. A irmã de Teodoro estava diferente. Seu semblante carregava uma mistura de preocupação e determinação. "Carolina, preciso lhe mostrar algo", Helena disse, fechando a porta cuidadosamente. "Mas primeiro, me fale sobre sua mãe." A pergunta pegou Carolina de surpresa. Minha mãe, ela era uma das principais guardiãs das tradições de Serra das Flores. Todos a conheciam por suas danças. Helena assentiu, remexendo em uma gaveta de sua escrivaninha. Qual era o nome dela? Maria das Graças, Carolina respondeu, sentindo um nó na garganta ao pronunciar aquele nome tão querido. Helena congelou, seus dedos apertando um pequeno envelope amarelado. Maria das Graças, repetiu suavemente. A dançarina dos pés, descalços. Carolina sentiu seu coração acelerar. A senhora conheceu minha mãe? Não pessoalmente, Helena respondeu, mas cresci ouvindo histórias sobre ela. Meu pai, ele a considerava a personificação da verdadeira arte brasileira. Com mãos trêmulas, Helena estendeu o envelope para Carolina. Dentro havia uma antiga fotografia em preto e branco. Uma jovem dançarina descalça, seus braços erguidos em um gesto gracioso que Carolina conhecia bem. Era o mesmo movimento que sua mãe lhe ensinara. Há mais, Helena continuou, levantando-se. Me siga. Elas atravessaram a biblioteca até uma porta discreta, parcialmente escondida por uma estante. Helena inseriu uma chave antiga na fechadura, revelando uma sala que parecia congelada no tempo. O santuário de papai, ela explicou, acendendo as luzes. Teodoro quis fechar este lugar depois que nosso pai partiu, mas eu mantive a chave. Carolina entrou com reverência. As paredes estavam cobertas de fotografias, todas retratando manifestações culturais do interior do Brasil. Em uma sessão especial, reconheceu imagens de seu vilarejo, de danças que faziam parte de sua infância. Seu pai documentava tudo isso? Era a paixão dele. Helena sorriu, abrindo uma gaveta. Especialmente depois que conheceu sua mãe. Ele dizia que ela dançava como se carregasse a alma da terra em seus movimentos. Carolina examinou mais fotos, documentos, recortes de jornal. Seu coração quase parou ao encontrar um caderno com a caligrafia de sua mãe. Anotações sobre passos de dança, letras de canções antigas. Por que o Sr. Teodoro rejeita tanto essas tradições? Perguntou, sem conseguir conter a curiosidade. Helena suspirou, sentando-se em uma poltrona empoeirada. Meu irmão sempre quis ser diferente de nosso pai. Enquanto papai valorizava nossas raízes culturais, Teodoro buscava uma imagem mais internacional. Ele tinha vergonha do entusiasmo de papai pelo folclore. Um ruído na porta as sobressaltou. Clara estava parada na entrada, seus olhos brilhando de fascinação. Tia Helena, ela chamou suavemente. Posso entrar? Helena hesitou por um momento, mas assentiu. Clara aproximou-se com cautela, absorvendo cada detalhe da sala. Então é aqui que vovô guardava seus tesouros, murmurou, parando diante de uma fotografia grande. Tia, quem é esta dançarina? Ela se parece tanto com... Clara não completou a frase, mas seus olhos foram de Carolina para a foto várias vezes. Helena aproximou-se da sobrinha, colocando uma mão em seu ombro. Clara, querida, há muito sobre nossa família que você não sabe, que nenhum de nós realmente sabia até agora. Carolina sentia seu coração martelar no peito. As semelhanças entre ela e a jovem da fotografia eram inegáveis. Os mesmos traços, o mesmo porte, até a forma de segurar as mãos durante a dança. Tem algo mais que vocês precisam ver, Helena disse, dirigindo-se a um antigo projetor de filme no canto da sala. Encontrei esta fita há alguns dias, quando comecei a suspeitar. Bem,
Vejam vocês mesmas. O projetor zumbiu ao ganhar vida, projetando imagens tremidas na parede branca. Uma dançarina jovem rodopiava em um terreiro de terra batida, suas saias rodadas flutuando no ar. Ao seu lado, um homem elegante tentava acompanhar seus passos, rindo abertamente. "Vovô!" Clara exclamou, reconhecendo a figura masculina. Mas Carolina mal podia respirar. A dançarina não era apenas sua mãe. Era ela própria, 25 anos mais jovem, dançando com uma alegria que transbordava. Da tela em preto e branco. O silêncio que seguiu a exibição do filme era denso como névoa. Helena desligou o projetor com mãos trêmulas, enquanto Clara alternava o olhar entre a parede, onde as imagens haviam dançado, e o rosto pálido de Carolina. "Você é filha dele", Helena sussurrou, sua voz embargada. "Filha de Augusto Albuquerque." Carolina sentiu o mundo girar. As histórias fragmentadas de sua mãe, o carinho com que guardava a caixa de joias, o silêncio sobre seu pai, tudo começava a fazer sentido. Mas como? Ela conseguiu balbuciar. Helena tirou um envelope amarelado de uma gaveta próxima. "Esta carta explica muito. Foi escrita por Mariana, a esposa de papai, minha mãe. Ela sabia sobre tudo." Com dedos trêmulos, Carolina começou a ler. "Meu querido Augusto, sempre soube do seu amor por Maria das Graças e pela cultura que ela representa. Não há amargura em meu coração. Pelo contrário. Sua paixão pela arte popular, pela dança, pela música de nossa terra, só fez aumentar meu respeito por você. Sei sobre a criança que está para nascer. Maria me procurou, preocupada, com o futuro. Prometi ajudá-la no que fosse preciso, mas ela recusou qualquer auxílio material. A dança e as tradições de nosso povo serão a herança de minha filha", ela disse. "Meu desejo é que um dia, quando eu não estiver mais aqui, você faça algo significativo para preservar essa cultura que uniu vocês. E que talvez nossos filhos possam compreender que a verdadeira riqueza não está apenas nos cofres dos bancos, mas na alma de nosso povo." Clara, que lia por cima do ombro de Carolina, deixou escapar uma exclamação de surpresa. "Então você é minha tia?" "Isso explica tanta coisa", Helena murmurou, folheando mais documentos. "A forma como você dança, sua conexão com as tradições, até mesmo seus traços, são idênticos aos de papai quando jovem." Um barulho na porta as sobressaltou. Teodoro estava parado à entrada, seu rosto uma máscara de choque e incredulidade. "O que estão fazendo aqui?" ele perguntou, sua voz tremendo de raiva contida. "Esta sala deveria estar trancada." "Teodoro." Helena se adiantou. "Precisamos conversar. Sobre papai, sobre Serra das Flores, sobre Carolina." "Não," ele cortou, erguendo a mão. "Não quero ouvir mais nada sobre isso. Esta sala deveria ter sido esvaziada há anos. Todas essas bobagens folclóricas." "Bobagens?" A voz de Clara soou surpreendentemente firme. "Vovô não achava que eram bobagens. E olhe para Carolina. Ela carrega nossa história, nosso sangue." Teodoro cambaleou como se tivesse levado um golpe. Seu olhar percorreu a sala. As fotografias, os documentos, as evidências de uma vida que ele tentara enterrar. "Os investidores chegam em 3 dias, ele disse por fim, sua voz estranhamente controlada. "Não temos tempo para isso agora. Carolina, volte às suas obrigações. Helena, tranque esta sala." Mas antes que alguém pudesse se mover, uma música começou a tocar. Clara havia se sentado ao piano no canto da sala, um instrumento antigo que Carolina não havia notado antes. A melodia era a mesma que a menina praticava dias atrás, mas agora tinha algo diferente. "Esta música", Teodoro murmurou, seu rosto suavizando por um instante. "Papai a compôs depois de uma de suas viagens à Serra das Flores. E Carolina conhece a letra", Clara disse, sem parar de tocar. "Eu a ouvi cantarolando outro dia enquanto arrumava meu quarto." Todos os olhares se voltaram para Carolina. Ela fechou os olhos, deixando que a melodia a envolvesse, e começou a cantar suavemente. Era uma canção sobre raízes profundas, sobre a força da terra e a magia da dança.
uma canção que sua mãe costumava ninar em noites de tempestade. A música cessou, deixando um silêncio carregado de emoção na sala. Teodoro permanecia imóvel, seu rosto uma batalha entre orgulho e memória. Por um momento, pareceu que ele diria algo, mas apenas girou nos calcanhares e saiu, batendo a porta. Helena suspirou profundamente. Ele sempre foi assim. Foge quando as emoções ficam intensas demais. Como o papai consegue ser tão cego? Clara questionou, suas mãos ainda sobre as teclas do piano. Temos uma artista incrível em nossa família, alguém que carrega nossas verdadeiras tradições, e ele quer fingir que nada disso existe? Carolina sentiu o peso daquelas palavras. Família. Uma palavra que sempre teve um significado especial para ela, e que agora ganhava novas dimensões. Os investidores. Helena murmurou, quase para si mesma. Talvez seja essa a chave. Como assim, tia? Eles vêm de uma empresa europeia focada em autenticidade cultural. Helena explicou, seus olhos brilhando com uma ideia. Nas últimas negociações, deixaram claro que estão cansados de representações superficiais da cultura brasileira. Querem algo genuíno, profundo. Carolina lembrou-se das conversas nervosas que ouvira nos corredores sobre a apresentação cultural que Teodoro planejava, algo com sambistas profissionais e baianas contratadas de uma agência. Senhorita Helena, ela começou hesitante. Posso sugerir algo? Antes que pudesse continuar, foram interrompidas por batidas urgentes na porta. Era o senhor José, ofegante e agitado. Mônica está revirando seu quarto, Carolina, ele alertou. Ela ouviu sobre a discussão aqui e está procurando mais. Provas contra você. Provas? Clara perguntou indignada. Ela quer usar qualquer coisa para convencer Teodoro a demiti-la antes que a verdade sobre sua origem se espalhe, o jardineiro explicou. Helena assumiu uma postura decidida. Carolina, você não vai voltar para aquele quarto. A partir de hoje, você ficará no antigo quarto de hóspedes, na ala familiar. Mas, senhora, o senhor Teodoro... Meu irmão terá que lidar com isso. Helena cortou com firmeza. Você é uma Albuquerque, quer ele aceite ou não. Enquanto recolhiam os pertences de Carolina, sob os olhares furiosos de Mônica, Clara não desgrudou do seu lado. A menina parecia ter florescido desde a descoberta, como se o peso do segredo familiar tivesse sido substituído por um novo propósito. Você pode me ensinar? Clara perguntou enquanto ajudava a organizar o novo quarto. As danças, as canções, quero aprender tudo. Carolina sorriu, lembrando-se de como sua mãe lhe ensinara. Claro que posso, mas você já tem seu próprio dom. A música. Talvez possamos criar algo juntas. A ideia pareceu iluminar Clara por dentro. Ela correu até o piano que havia no quarto. Todos os quartos principais da mansão tinham um, embora a maioria permanecesse silenciosa há anos. Lembra aquela melodia que vovô compôs? Tenho praticado uma variação. E se combinássemos com seus movimentos de dança? Carolina fechou os olhos, deixando a música fluir. Seus pés começaram a se mover naturalmente, tecendo passos que pareciam escritos no seu DNA. Era como se, naquele momento, todas as gerações de dançarinas de sua família dançassem com ela. Helena, que observava da porta, tinha lágrimas nos olhos. É exatamente como papai descrevia em seus diários. A dança como uma ponte entre mundos, entre passado e presente. O som de vozes alteradas no corredor as trouxe de volta à realidade. Teodoro discutia com alguém. Como assim eles anteciparam a visita para amanhã? Sua voz trovejava. A apresentação cultural não está pronta. Nada está preparado. Senhores, Wang e Schmidt acabaram de confirmar, respondeu a voz trêmula de sua secretária. Disseram que preferem ver tudo de forma mais autêntica. O pânico era palpável na voz de Teodoro. Anos de negociação, milhões em investimentos, tudo dependia dessa visita. E agora seu plano cuidadosamente elaborado de apresentar uma Brasil para exportação estava desmoronando. Helena trocou um olhar significativo com Carolina. Acho que chegou a hora de mostrarmos a verdadeira alma desta casa. Mas como? Carolina perguntou.
O senhor Teodoro nunca permitirá. Ele não precisa permitir. Clara interrompeu, seus olhos brilhando com determinação. Não ainda. Primeiro vamos mostrar aos investidores o que é genuíno. Depois papai não terá escolha a não ser ver a verdade que está diante dele. Carolina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era como se o espírito de sua mãe, de Augusto Albuquerque e de todos aqueles que mantiveram vivas as tradições convergissem naquele momento, sussurrando um mesmo conselho. Algumas verdades precisam ser dançadas para serem compreendidas. A mansão dos Albuquerque transformou-se em um turbilhão de atividade. Enquanto Teodoro trancava-se em seu escritório, fazendo ligações frenéticas para tentar reorganizar a apresentação cultural, Helena colocava em prática um plano próprio. O salão principal está praticamente pronto para os investidores. Ela explicou, conduzindo Carolina e Clara através dos preparativos. Mas há algo que eles precisam ver antes. As três se dirigiram à sala secreta na biblioteca. Helena começou a selecionar cuidadosamente fotografias, documentos e principalmente os filmes que Augusto havia feito em Serra das Flores. Vamos montar uma pequena exposição no corredor que leva ao salão. Ela continuou. Quando os investidores chegarem, serão recebidos por esta história visual antes mesmo de entrarem na apresentação principal. Clara, que havia assumido a tarefa de restaurar as antigas partituras, ergueu os olhos do piano. E a música? Podemos usar as composições do vovô? Melhor ainda, Helena sorriu. Vamos usar sua nova versão, Clara, aquela que você criou inspirada na melodia original. Carolina observava a transformação do espaço com um misto de emoção e apreensão. Cada fotografia pendurada era um pedaço de sua história, cada nota musical um eco de suas raízes. O senhor José entrou carregando algo coberto por um tecido antigo. Encontrei mais fitas no depósito do jardim, anunciou. E também isto. Ele descobriu o objeto, revelando um antigo vestido de dança, delicadamente bordado com motivos tradicionais. Era de sua mãe, ele explicou para Carolina. O patrão Augusto mandou fazer especialmente para ela, combinando a costura fineste com os padrões de Serra das Flores. Carolina tocou o tecido com reverência. Era como se pudesse sentir a energia de sua mãe pulsando através dos bordados. É perfeito, Helena declarou. Carolina, você deve usá-lo amanhã. Mas e se o senhor Teodoro interferir? Deixe meu irmão comigo, Helena respondeu com um brilho determinado nos olhos. Já está na hora dele enfrentar o passado que tanto tenta negar. Mônica, que passava pelo corredor, parou ao ver o movimento. Seu rosto contorceu-se numa máscara de desprezo ao reconhecer o vestido. A senhora não pode estar falando sério, ela protestou. Usar essa roupa caipira para os investidores? Mônica, Helena virou-se calmamente. Sugiro que você se concentre em suas próprias atribuições. E lembre-se, Carolina é uma Albuquerque. O tratamento que você dispensa a ela reflete diretamente em nossa família. A governanta empalideceu, mas antes que pudesse responder, Clara começou a tocar. A melodia, agora mais desenvolvida, preenchia o ambiente com uma energia única. Era tradicional e contemporânea ao mesmo tempo, familiar e surpreendente. Carolina sentiu seu corpo responder instintivamente à música. Sem perceber, começou a dançar, o vestido de sua mãe flutuando em seus braços como asas. É isso, Clara exclamou sem parar de tocar. A música e a dança, juntas, é como se estivéssemos contando uma história sem palavras. Helena observava a cena com lágrimas nos olhos. É exatamente o que papai sempre disse. A verdadeira arte não precisa de tradução. O som de passos pesados no corredor anunciou a aproximação de Teodoro. Carolina congelou, mas Clara continuou tocando, embora mais suavemente. Teodoro parou à porta, seu olhar percorrendo a transformação do espaço. Por um momento, algo em seus olhos suavizou ao ver o vestido nas mãos de Carolina. Os investidores chegam às 9, ele disse por fim, sua voz controlada.
Espero que saibam o que estão fazendo. Após sua saída, Helena sorriu. Ele não mandou parar. É um começo. A noite caiu sobre a mansão dos Albuquerque, mas o trabalho continuou. Enquanto a cidade dormia, uma nova história estava sendo tecida nos corredores daquela casa. Uma história de reconciliação entre passado e presente, entre tradição e modernidade. No pavilhão do jardim, Carolina ensaiava até tarde seus movimentos iluminados pela lua. Clara a acompanhava ao piano, suas notas flutuando pela noite como uma prece musical. E nas sombras, sem que ninguém percebesse, Teodoro observava lutando contra memórias que insistiam em despertar. A manhã chegou com uma energia diferente na mansão dos Albuquerque. O corredor que levava ao salão principal havia se transformado em uma galeria viva de memórias. Fotografias antigas contavam silenciosamente a história de um amor pela cultura popular brasileira. Documentos revelavam a dedicação de Augusto em preservar tradições e o piano de Clara, estrategicamente posicionado, aguardava o momento certo. Carolina, em seu antigo quarto na ala dos funcionários, preparava-se com cuidado. O vestido de sua mãe se ajustava perfeitamente ao seu corpo, como se tivesse sido feito para ela. Cada bordado contava uma história, cada detalhe carregava um significado especial. Você está idêntica a ela, disse o Sr. José, que havia trazido algumas flores do jardim. Sua mãe costumava usar jasmins no cabelo quando dançava. Com mãos trêmulas, Carolina aceitou as flores. Enquanto as prendia nos cabelos, observava seu reflexo no espelho. Era como ver uma fotografia antiga ganhando vida. Helena entrou apressada no quarto. Os investidores chegaram mais cedo. Estão na entrada principal com Teodoro. O coração de Carolina disparou. Pela janela, podia ver 2 carros luxuosos estacionados na entrada da mansão. Teodoro, impecável em seu terno, gesticulava enquanto conversava com um grupo de executivos. Está tudo preparado? Carolina perguntou, ajustando o vestido uma última vez. Clara já está posicionada no piano. A exposição está pronta. Helena confirmou. Agora só precisamos... Um grito interrompeu a conversa. Era Mônica, parada à porta com uma expressão de horror. O projetor! Ela exclamou. Alguém danificou o projetor da sala secreta. Helena empalideceu. O vídeo de Augusto dançando com Maria das Graças era parte fundamental do plano. A prova visual da conexão entre as duas famílias. Deve ter sido durante a noite, o Sr. José comentou, examinando o equipamento. Alguém cortou os fios internos. Carolina sentiu um aperto no peito. Sem o vídeo, parte importante da história se perderia. Como fazer os investidores, e principalmente Teodoro, compreenderem a profundidade daquela conexão? Não temos tempo para consertar, Helena murmurou consultando o relógio. Teremos que adaptar o plano. No andar de baixo, as vozes se aproximavam. Teodoro conduzia os investidores pelo corredor transformado em galeria. Como podem ver, minha família sempre teve um interesse pela cultura popular. A voz de Teodoro soava tensa, como se cada palavra custasse um esforço imenso. Fascinante, exclamou uma voz com sotaque alemão. Devia ser o Sr. Schmidt. Estas fotografias são extraordinárias. Seu pai era um verdadeiro pesquisador cultural, não? Carolina podia ouvir o desconforto na resposta murmurada de Teodoro. As vozes continuavam se aproximando e agora Clara começava a tocar, suavemente no início, como uma brisa que aos poucos ganha força. Que melodia intrigante, comentou. Outra voz provavelmente do Sr. Wang. Não parece uma peça clássica comum. É uma composição original, Helena interviu descendo as escadas para se juntar ao grupo. Baseada em temas tradicionais brasileiros, adaptada por minha sobrinha, Clara. Carolina respirou fundo, era seu momento. Com passos suaves, começou a descer as escadas, o vestido tradicional flutuando a cada movimento. A música de Clara ganhou mais corpo, transformando-se na melodia que Augusto havia composto em Serra das Flores. Os investidores pararam, boquiabertos. O Sr. Wang ajustou os óculos como se quisesse ter certeza do que via. Extraordinário, murmurou.
A semelhança com a dançarina desta fotografia é impressionante. Teodoro, que havia se virado para ver o que chamava a atenção de seus convidados, congelou. Seu rosto era uma mistura de emoções conflitantes ao ver Carolina usando o vestido de Maria das Graças. Carolina começou a dançar, seus movimentos fluindo naturalmente com a música de Clara. Cada gesto era uma história, cada giro um pedaço de memória ganhando vida. O corredor da mansão transformou-se em um palco onde passado e presente se encontravam em perfeita harmonia. Senhor Albuquerque. O Sr. Schmidt voltou-se para Teodoro, seus olhos brilhando de entusiasmo. Isto é exatamente o que procurávamos, não uma representação artificial, mas uma conexão genuína com as raízes culturais brasileiras. Teodoro parecia perdido em pensamentos, seu olhar fixo em Carolina. Por um momento era como se ele visse além da dança, como se finalmente enxergasse o legado de seu pai dançando diante de seus olhos. Helena aproximou-se do irmão, colocando uma mão em seu ombro. Ela é sua irmã, Teodoro, a prova viva de que a paixão de papai pela nossa cultura não era apenas um capricho, era amor verdadeiro. O Sr. Wang aplaudia entusiasticamente. A fusão entre o piano clássico e a dança tradicional é brilhante, mostra exatamente o tipo de inovação cultural que procuramos em nossos investimentos. Mas Carolina mal ouvia os elogios. Seus movimentos agora contavam a história de sua mãe, de Augusto, de todas as pessoas que mantiveram vivas as tradições de Serra das Flores. E pela primeira vez, desde que chegara àquela casa, sentia-se verdadeiramente em paz com quem era. Quando a música chegou ao fim, um silêncio reverente tomou conta do ambiente. Clara deixou as últimas notas pairarem no ar, enquanto Carolina concluía sua dança com um movimento suave, o mesmo que sua mãe costumava usar para encerrar suas apresentações. Os investidores foram os primeiros a quebrar o silêncio com aplausos entusiasmados. O Sr. Wang já estava fazendo anotações em seu tablet, enquanto o Sr. Schmidt não parava de sorrir. Senhor Albuquerque, Schmidt começou. Quando solicitamos uma apresentação cultural autêntica, jamais imaginamos algo tão profundo. A conexão com suas raízes familiares é extraordinária. Teodoro permanecia em silêncio, seu olhar fixo em um ponto distante. Helena apertou gentilmente seu braço, trazendo-o de volta ao momento presente. A dançarina, Wang comentou, consultando uma das fotografias na parede. Ela é minha mãe. Carolina completou suavemente, aproximando-se. Maria das Graças, de Serra das Flores. A maior dançarina que nossa região já conheceu, completou o Sr. José, que observava tudo discretamente. E grande amor do antigo patrão, Augusto Albuquerque. Os investidores trocaram olhares significativos. Wang voltou-se para Teodoro com um sorriso compreensivo. Sabe, Sr. Albuquerque, quando iniciamos nossa busca por parceiros no Brasil, não procurávamos apenas oportunidades de negócio. Queríamos encontrar empresas com alma, com uma história verdadeira para contar. Clara, que havia se juntado ao grupo, segurou a mão de Carolina. As duas compartilharam um sorriso cúmplice. A música e a dança haviam criado entre elas um vínculo que ia além das revelações familiares. Teodoro, Helena chamou suavemente. Acho que está na hora. Seu irmão finalmente pareceu despertar de seu transe. Deu alguns passos em direção a Carolina, seu rosto uma máscara de emoções contidas. Você... Ele começou, sua voz rouca. Você dança exatamente como ela. Carolina sentiu lágrimas se formando em seus olhos. O senhor a conheceu? Eu era muito jovem, Teodoro respondeu, sua voz baixa. Mas lembro dela dançando no terreiro de Serra, das Flores, enquanto papai tentava acompanhar seus passos. Ele ria tanto. Um soluço escapou de sua garganta, pegando a todos de surpresa. Helena imediatamente se aproximou do irmão, envolvendo-o em um abraço. Por que lutou tanto contra essas memórias, meu irmão? Porque doía, ele admitiu pela primeira vez deixando cair sua máscara de frieza. Doía ver como papai era feliz com aquela vida simples, com aquela cultura que eu desprezava. Doía saber que, no fundo,
Ele nunca se orgulhou da minha busca por sofisticação tanto quanto se orgulhava das danças de Maria. O Sr. Schmidt pigarreou discretamente. Senhores, acho que este é um momento familiar. Podemos discutir os detalhes do contrato em outra ocasião. Não. Teodoro ergueu a mão, recuperando um pouco de sua compostura. Por favor, fiquem. O que vocês acabaram de presenciar é a verdadeira essência dos Albuquerque, algo que eu mesmo havia esquecido. Voltou-se para Carolina, seus olhos finalmente encontrando os dela sem hostilidade. Você é a prova viva do amor de meu pai pela cultura brasileira, e eu sinto muito por ter tentado negar isso por tanto tempo. Clara, que havia voltado, ao piano começou a tocar novamente, desta vez uma versão mais suave da melodia de Augusto. Carolina sentiu seu corpo responder naturalmente à música, mas desta vez foi Teodoro quem se aproximou dela. Me ensina? Ele pediu, sua voz quase um sussurro. Me ensina a dançar como o papai dançava? Os investidores observavam a cena com sorrisos emocionados. Wang já fazia planos para um documentário sobre a história da família, enquanto Schmidt discutia com Helena a possibilidade de transformar parte da mansão em um centro cultural. Mas, naquele momento, enquanto guiava seu irmão mais velho nos primeiros passos de uma dança que seu pai tanto amara, Carolina pensava apenas em sua mãe, em como ela sempre dizia que a dança tinha o poder de curar feridas, de construir pontes, de reconectar corações. As semanas que se seguiram à apresentação trouxeram mudanças profundas à mansão dos Albuquerque. O acordo com os investidores foi fechado com entusiasmo, mas com uma condição especial. Parte do investimento deveria ser destinada à criação de um centro cultural nas dependências da propriedade. É uma oportunidade única, explicava Helena durante uma reunião familiar na biblioteca. Podemos transformar a ala leste inteira em um espaço dedicado às tradições culturais brasileiras. Carolina observava os desenhos arquitetônicos espalhados sobre a mesa. O antigo salão de baile seria convertido em um espaço multiuso para apresentações. O pavilhão do jardim ganharia uma estrutura adequada para aulas de dança. E a sala secreta de Augusto se transformaria em um museu vivo. O que você acha? Teodoro perguntou, surpreendendo-a todos ao buscar a opinião de Carolina. Você conhece melhor que ninguém as necessidades de um espaço assim. A mudança no comportamento de Teodoro era notável. Embora ainda mantivesse sua postura formal, havia uma suavidade nova em seu trato, especialmente com Carolina e Clara. Acho que precisamos pensar além das apresentações, Carolina respondeu, aproximando-se dos desenhos. Em Serra das Flores, a cultura não era algo que acontecia em momentos específicos. Era parte do dia a dia, da vida das pessoas. Clara, que rabiscava ideias em seu caderno de música, ergueu os olhos animada. E se criássemos um programa de residência artística, poderíamos trazer mestres de cultura popular para passar temporadas aqui, ensinando e compartilhando suas tradições. A ideia foi recebida com entusiasmo geral. Até Mônica, que participava da reunião a pedido de Teodoro, parecia interessada. Desde a revelação sobre a verdadeira identidade de Carolina, a governanta havia adotado uma postura mais reservada, como se reavaliasse suas próprias atitudes. Podemos começar com um festival, sugeriu Helena, algo para marcar a inauguração do espaço e homenagear a memória de papai. E de mamãe, Carolina acrescentou suavemente. Ela sempre sonhou em ver as tradições de Serra das Flores alcançando novos públicos. Teodoro levantou-se de sua cadeira, caminhando até a janela que dava para o jardim. Sabe, ontem à noite encontrei mais documentos de papai. Ele tinha planos para algo assim, mas nunca teve chance de realizá-los. Por quê? Clara perguntou. Curiosa. Porque eu o impedi, Teodoro admitiu, sua voz carregada de arrependimento. Quando assumi a presidência da empresa, convenci o conselho de que investir em cultura popular seria prejudicial à nossa imagem internacional, que precisávamos parecer mais sofisticados. O silêncio que seguiu sua confissão foi quebrado pelo som suave do piano. Clara havia se sentado ao instrumento
e começado a tocar a melodia de Augusto, agora já perfeitamente fusionada com suas próprias contribuições. Não é tarde para realizar o sonho dele, Carolina disse, aproximando-se. Do irmão, na verdade, talvez este seja exatamente o momento certo. O senhor José, que acabava de entrar na biblioteca, carregando mais plantas antigas da mansão, sorriu ao ver a cena. Sabem o que o patrão Augusto sempre dizia? Que a verdadeira sofisticação está em saber honrar suas raízes. Helena começou a organizar os documentos em pastas. Os arquitetos podem começar as obras na próxima semana, mas antes precisamos fazer um inventário completo do acervo de papai. Posso ajudar com isso? Mônica se ofereceu, surpreendendo a todos. Conheço cada canto desta casa e, bem, talvez seja a hora de usar esse conhecimento para construir, não para destruir. Carolina sentiu uma onda de emoção ao ver como as pessoas ao seu redor estavam se transformando. Era como se a dança tivesse despertado algo adormecido, não apenas em Teodoro, mas em todos que habitavam aquela casa. Tem uma coisa que venho pensando, Clara comentou, seus dedos ainda dançando, sobre as teclas. A música que vovô compôs, ela não era só sobre a dança, era sobre união. Sobre como diferentes tradições podem se encontrar e criar algo novo, sem perder sua essência. Teodoro se aproximou do piano, observando a sobrinha com um novo olhar. Você tem razão, e talvez seja isso que esta casa sempre deveria ter sido, um lugar de encontros, de transformações, de reconciliações, Carolina completou suavemente. O sol da tarde entrava pelas janelas da biblioteca, iluminando as fotografias nas paredes. Imagens de Augusto em Serra das Flores, de Maria das Graças dançando, de um tempo em que a arte não conhecia barreiras sociais. Era como se o próprio ambiente celebrasse as mudanças que estavam por vir. Carolina, Teodoro chamou, sua voz mais suave que o normal. Acho que está na hora de você conhecer o cofre especial de papai. Há algo lá que ele deixou para sua mãe, algo que agora pertence a você. O cofre especial de Augusto Albuquerque ficava escondido atrás de um painel na biblioteca, protegido por uma antiga fechadura de combinação. Teodoro girava os números com cuidado, como se cada movimento pudesse despertar memórias adormecidas. Papai mudava a combinação todo mês, ele explicou, sempre para datas significativas. No último mês, antes de partir, ele a mudou para o dia em que conheceu sua mãe em Serra das Flores. O mecanismo clicou suavemente e a porta do cofre se abriu. O interior revelava uma coleção criteriosa de objetos, cada um cuidadosamente embrulhado e identificado com a caligrafia elegante de Augusto. Aqui está, Teodoro murmurou, retirando um pacote maior, envolvido em seda azul. Ele deixou instruções específicas sobre isto. Carolina recebeu o pacote com mãos trêmulas. Ao desembrulhá-lo, encontrou um livro encadernado em couro, um diário. Junto dele, havia um envelope lacrado, com seu nome. Querida Carolina. Ela leu em voz alta, as lágrimas embaçando sua visão. Se está lendo isto, significa que finalmente encontrou seu caminho de volta para nossa família. O diário que acompanha esta carta contém não apenas minhas memórias com sua mãe, mas também as tradições que ela tanto amava. Cada dança, cada música, cada história está registrada aqui, para que nunca se percam. Clara, que observava tudo da porta da biblioteca, aproximou-se silenciosamente. Helena e o senhor José também se juntaram ao grupo, formando um círculo respeitoso ao redor de Carolina. Há mais, Teodoro indicou, retirando outro pacote do cofre. Este continha uma série de fitas antigas cuidadosamente preservadas. São todas as gravações que ele fez em Serra das Flores. E isto... Ele hesitou antes de entregar o último item, uma pequena caixa de veludo vermelho. Carolina abriu devagar, revelando um colar de prata com um medalhão intricadamente trabalhado. O medalhão da dançarina, o senhor José sussurrou emocionado. Sua mãe sempre o usava durante as apresentações especiais. Helena se aproximou, para examinar melhor a joia. Olhe, ele se abre. Dentro do medalhão havia uma fotografia em miniatura. Maria das Graças e Augusto sorrindo para a câmera, ela com o vestido de dança
ele tentando acompanhar seus passos. Lembro deste dia. Teodoro falou, sua voz distante. Foi a última vez que vi papai verdadeiramente feliz. Depois disso você assumiu a empresa e começou a afastá-lo de tudo que ele amava. Helena completou suavemente, sem acusação na voz. Por medo, Teodoro admitiu. Medo de que o mundo dos negócios não nos levasse a sério se mantivéssemos aquelas tradições. Medo de que eu nunca fosse tão especial para ele quanto aquela dança. Carolina fechou o medalhão com cuidado. Sabe o que mamãe sempre dizia? Que a dança não é sobre ser especial, é sobre fazer parte de algo maior que nós mesmos. Clara, que havia se sentado ao piano, começou a tocar, suavemente a melodia que agora todos conheciam tão bem. Como esta música, ela comentou, sozinha, é bonita, mas quando se junta com a dança, com as histórias, com as memórias, se torna mágica. Os investidores perceberam isso imediatamente. Helena sorriu. Viram algo que levei anos para entender, que nossa verdadeira força está justamente nessa mistura única de mundos. Mônica, que havia entrado silenciosamente na biblioteca, carregava uma bandeja com chá. Seu rosto demonstrava uma serenidade nova ao servir cada pessoa presente. Senhores, ela disse suavemente, encontrei mais algumas fotografias antigas guardadas no sótão. Achei que poderiam ser importantes para o acervo do Centro Cultural. Carolina observou a mudança na governanta com um sorriso gentil. Era como se a mansão inteira estivesse despertando de um longo sono, redescobrindo sua verdadeira identidade. Tem uma coisa que venho pensando, ela comentou folheando o diário de Augusto. Todo este material, estas histórias, não podemos mantê-los apenas aqui. Serra das Flores e tantas outras comunidades tradicionais precisam ter acesso a este conhecimento. Teodoro assentiu, surpreendendo a todos novamente. Você tem razão. O Centro Cultural não pode ser apenas um espaço de apresentações. Precisa ser uma ponte entre mundos, assim como papai sempre sonhou. O sol começava a se pôr, pintando a biblioteca com tons dourados. Clara continuava tocando, sua música agora mesclada com o tilintar das xícaras de chá e o suave ruído das páginas do diário sendo viradas. Era como se o próprio ambiente respirasse história e reconciliação. A transformação da mansão dos Albuquerque avançava rapidamente. O som de martelos e serras se misturava com as notas do piano de Clara, que agora praticava em um espaço especialmente preparado no novo centro cultural. As paredes que antes exibiam apenas retratos austeros da família, agora ganhavam vida com fotografias e obras de arte popular. Carolina estava no jardim, supervisionando a reforma do pavilhão, quando um carro familiar estacionou na entrada principal. Seu coração saltou ao reconhecer o motorista. Era seu tio Miguel de Serra das Flores. Tio, ela correu para abraçá-lo. O que faz aqui? Vim trazer algumas pessoas especiais. Ele sorriu, abrindo a porta do carro. Uma a uma, as antigas dançareiras de Serra das Flores começaram a descer do veículo. Mulheres que Carolina conhecia desde criança, guardiãs das tradições que sua mãe tanto amava. Algumas já tinham cabelos brancos, outras ainda mantinham o vigor da juventude. Mas todas carregavam em seus olhos aquela luz especial que só os verdadeiros artistas possuem. Helena nos convidou, explicou Dona Zefa, a mais antiga das dançarinas. Disse que precisavam de nossa ajuda para organizar o festival de inauguração. Teodoro, que observava a cena da varanda, desceu as escadas para receber as visitantes. Seu rosto demonstrava uma mistura de emoções ao ver aquelas mulheres que um dia foram tão próximas de seu pai. Dona Zefa, ele cumprimentou, sua voz embargada. A senhora não mudou nada. Mas você sim, menino, ela respondeu com um sorriso sagaz. Seus olhos estão diferentes, mais parecidos com os de seu pai agora. Clara apareceu correndo, atraída pela movimentação. Ao ver as dançarinas, seus olhos brilharam de fascinação. São elas? As guardiãs das danças? Sim, Carolina sorriu, apresentando a sobrinha. E elas têm muito a nos ensinar. As mulheres foram conduzidas para dentro da mansão, onde Helena havia preparado uma recepção especial. Na biblioteca, agora transformada em sala de reuniões do Centro Cultural, mapas e documentos
estavam espalhados sobre a grande mesa. Queremos fazer algo especial para a inauguração, Helena explicou, mostrando os planos. Algo que una passado e presente, tradição e inovação. Dona Zefa examinou os documentos com interesse. Augusto sempre falou sobre isso, sobre criar pontes entre mundos, mas precisamos fazer do jeito certo, respeitando os fundamentos. Por isso precisamos da senhora, Teodoro interveio, de todas vocês, para nos guiar nesse processo. O senhor José entrou na biblioteca carregando algumas das fitas antigas que haviam encontrado no cofre. Encontrei o equipamento para reproduzi-las, anunciou. Estão todas em bom estado. As dançarinas se reuniram em torno do aparelho, enquanto as primeiras imagens começavam a aparecer na tela improvisada. Eram registros de festivais em Serra das Flores, de apresentações especiais, de momentos de ensino e aprendizado. Olha, só Dona Zefa apontou emocionada. Maria das Graças ensinando os primeiros passos para Carolina, ela não devia ter mais que 5 anos. Clara observava tudo com atenção, seus dedos tamborilando silenciosamente, como se já compusesse uma nova melodia em sua mente. Podemos usar essas imagens durante o festival? Projetá-las enquanto dançamos? Seria perfeito, Carolina concordou. Uma forma de mostrar que as tradições estão vivas, que continuam através das gerações. Mônica, que havia entrado, discretamente com uma bandeja de café, parou para observar as imagens. Seu rosto demonstrava uma expressão diferente, não mais de desdém, mas de genuíno interesse. A senhora gostaria de aprender? Dona Zefa perguntou suavemente, notando o olhar da governanta. Mônica pareceu surpresa com a pergunta. Eu? Mas não sei se seria capaz. Todo mundo é capaz de dançar, a antiga dançarina sorriu. É só deixar o coração guiar os pés. A tarde avançou entre histórias, músicas e planejamentos. As dançarinas compartilhavam não apenas passos e movimentos, mas toda uma filosofia de vida que havia sido preservada através das gerações. Vejam só, Teodoro comentou, observando como Clara aprendia rapidamente os ritmos básicos. Papai estava certo. A arte tem mesmo o poder de transformar pessoas. Carolina sorriu ajustando o medalhão em seu pescoço, aquele que havia pertencido à sua mãe. Não é só transformar, ela disse. É reconectar com quem somos, com nossas raízes, com nossa verdadeira essência. No jardim, o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de rosa e laranja. O som das vozes das dançarinas se misturava com a música que Clara criava ao piano, criando uma sinfonia única que parecia embalar a própria mansão em um abraço caloroso. Sabe o que sua mãe sempre dizia? Dona Zefa comentou com Carolina, enquanto observavam os últimos raios de sol, que a dança nos dá raízes e asas ao mesmo tempo. Raízes para nunca esquecermos quem somos e asas para voarmos além do que imaginamos ser possível. Os dias que se seguiram foram de intensa preparação. O grande salão da mansão transformou-se em um espaço de ensaios, onde gerações diferentes se encontravam para compartilhar conhecimento. As dançarinas de Serra das Flores revezavam-se entre ensinar os passos tradicionais e aprender as inovações, que Clara propunha em suas composições. É impressionante como ela consegue manter a essência, mesmo criando algo novo, comentou Dona Zefa, observando como a jovem pianista incorporava elementos das melodias tradicionais em suas composições. Carolina, que ajustava o posicionamento de um grupo de dançarinas mais jovens, sorriu ao ver Clara totalmente imersa em sua música. A sobrinha havia florescido nas últimas semanas, sua timidez dando lugar a uma confiança serena que lembrava muito seu avô. Teodoro, Helena chamou, entrando no salão com alguns documentos. Os jornalistas começaram a ligar. A notícia sobre o festival se espalhou mais rápido do que esperávamos. Seu irmão, que supervisionava a instalação do sistema de iluminação, desceu da escada com um semblante preocupado. Quantos? Pelo menos 5 veículos grandes, ela respondeu. Todos interessados na história da família, na conexão com Serra das Flores e nas danças, completou o Sr. Wang, que havia chegado de surpresa com o Sr. Schmidt para acompanhar os preparativos.
Na Europa, há um interesse crescente pela preservação de tradições culturais autênticas. Carolina percebeu a tensão no rosto de Teodoro. Apesar de sua transformação recente, sabia que ele ainda lutava com a exposição pública de uma história que por tanto tempo tentou esconder. Podemos usar isso a nosso favor, ela sugeriu gentilmente. Mostrar como tradição e modernidade podem caminhar juntas, como papai sempre acreditou. Sua irmã tem razão, concordou Schmidt, que examinava com interesse os painéis históricos já instalados. Esta não é apenas uma história familiar. É um exemplo de como a cultura pode ser um ponte entre mundos. Neste momento, Mônica entrou apressadamente no salão. Senhores, encontrei algo que acho que precisam ver. Todos a seguiram até a antiga sala de música, onde uma caixa de papelão havia sido descoberta durante a reforma. Dentro dela, dezenas de cartas, todas escritas por Augusto Albuquerque. São correspondências com artistas populares de todo o Brasil, Mônica explicou, manuseando os documentos com cuidado. Ele mantinha contato com mestres de diferentes tradições, planejando algo maior. O projeto nacional, Dona Zefa murmurou, seus olhos brilhando de reconhecimento. Augusto falava sobre isso, criar uma rede de centros culturais, conectando comunidades tradicionais de todo o país. Teodoro pegou uma das cartas com mãos trêmulas. Então era isso que ele queria fazer quando me pediu para destinar parte dos lucros da empresa para projetos culturais. E agora você tem a chance de realizar esse sonho, Helena completou suavemente. Clara, que havia seguido o grupo, sentou-se ao antigo piano da sala. Seus dedos começaram a deslizar pelas teclas, criando uma melodia que parecia dialogar com as memórias que enchiam o ambiente. Sabem o que isso significa? Carolina perguntou, um brilho especial em seus olhos. O festival pode ser apenas o começo. Podemos usar a estrutura da empresa para criar uma fundação cultural, expandir o projeto para outras comunidades. Como uma teia de aranha, complementou o Sr. José, que organizava as cartas por data. Cada fio conectando um ponto diferente do país, mas todos parte do mesmo tecido. O Sr. Wang já fazia anotações em seu tablet. O potencial é imenso. Poderíamos criar parcerias internacionais, intercâmbios culturais. Mas sem perder a essência, Dona Zefa alertou firmemente. As tradições precisam ser preservadas em sua pureza, mesmo quando dialogam com o novo. Teodoro observava a movimentação com um novo olhar. Era como se cada descoberta, cada novo elemento, ajudasse a curar antigas feridas, a preencher vazios, que ele nem sabia que existiam. Carolina, ele chamou suavemente. Acho que está na hora de fazermos uma visita à Serra das Flores. Há pessoas lá que merecem saber o que estamos construindo aqui. Um sorriso iluminou o rosto de sua irmã. E há histórias lá que precisamos ouvir, lugares que precisamos revisitar. E músicas, Clara acrescentou animadamente, sem parar de tocar. Imaginem quantas melodias ainda não descobrimos, quantas danças. O sol da tarde entrava pelas janelas da sala de música, criando padrões dourados no chão. O som do piano de Clara se misturava com as vozes animadas que discutiam planos e possibilidades, criando uma sinfonia que parecia embalar os próprios sonhos de Augusto Albuquerque. A estrada para a Serra das Flores serpenteava por entre morros verdejantes, cada curva revelando mais da paisagem que Carolina havia deixado para trás meses atrás. No banco do passageiro, Teodoro observava tudo com olhos novos, como se redescobrisse um lugar que há muito tentara esquecer. Ali, Clara apontou animadamente do banco de trás, onde estava espremida entre partituras e um pequeno teclado portátil. Aquela deve ser a igreja que aparece nas fotos do vovô. Helena, que dirigia, diminuiu a velocidade para que todos pudessem apreciar melhor a vista. O pequeno vilarejo começava a se revelar no vale, suas casas coloridas pontilhando a paisagem, como flores em um jardim selvagem. Está diferente, Teodoro murmurou, mais para si mesmo que para os outros, mais vivo. Carolina sorriu, reconhecendo as mudanças. Após a enchente que havia devastado parte do vilarejo, a comunidade se uniu para reconstruir não apenas as estruturas, mas também
fortalecer seus laços culturais. Ali é a nova Casa de Cultura. Ela apontou para um prédio recém-reformado. A comunidade transformou um antigo armazém em espaço para aulas e apresentações. Quando o carro parou na praça central, foram recebidos por uma pequena multidão. A notícia de sua visita havia se espalhado rapidamente e parecia que todo o vilarejo estava ali para recebê-los. Carolina! Várias vozes gritaram em uníssono enquanto crianças corriam para abraçá-la. Mas foi o silêncio repentino que chamou sua atenção. Os mais velhos do vilarejo olhavam fixamente para Teodoro, reconhecendo nele os traços de Augusto Albuquerque. É como ver um fantasma, sussurrou seu Joaquim, o antigo professor de música do maestro de vilarejo, igualzinho ao pai. Teodoro parecia desconfortável com a atenção, mas manteve-se firme. Clara, percebendo a tensão do pai, pegou sua mão e sorriu encorajadoramente. Viemos para aprender, Helena anunciou, quebrando o silêncio. Para compartilhar novidades sobre o centro cultural que estamos criando. A menção do centro cultural provocou uma onda de cochichos animados. Logo foram conduzidos até a Casa de Cultura, onde uma exposição improvisada mostrava fotografias da história do vilarejo, incluindo várias com Maria das Graças e Augusto. Mantivemos tudo, explicou Dona Ritinha, atual diretora do espaço. Cada foto, cada registro, sua mãe insistia na importância de preservar nossa memória, Carolina. Enquanto percorriam a exposição, Clara parou diante de uma fotografia particular. Mostrava uma jovem Maria das Graças ensinando passos de dança para outras meninas, seu rosto iluminado por um sorriso radiante. É incrível como você se parece com ela, a menina comentou para Carolina. Não só fisicamente, mas o jeito, a energia. Teodoro, que observava a mesma fotografia, tinha os olhos marejados. Ela costumava dizer que a dança era uma forma de oração, ele murmurou. Papai adorava essa frase. Um som de tambores começou a ecoar pela praça, chamando a atenção de todos. Do lado de fora, um grupo de jovens dançarinos havia se reunido, vestindo trajes tradicionais. É a nova geração, Dona Ritinha explicou com orgulho. Continuam as tradições, mas também criam suas próprias interpretações. Clara, imediatamente, pegou seu teclado portátil, seus dedos já encontrando notas que se harmonizavam com os tambores. A música atraiu mais pessoas e logo a praça estava cheia. Vejam só, Helena sorriu. É exatamente o que queremos fazer no Centro Cultural. Esse diálogo entre gerações, entre instrumentos, entre formas de expressão. Carolina observava tudo com o coração transbordando. Era como se passado e presente dançassem juntos, criando algo inteiramente novo, sem perder a essência do que tornava aquele lugar tão especial. Tem algo que vocês precisam ver, seu Joaquim disse, fazendo sinal para que o seguissem. Ele os conduziu até uma pequena sala nos fundos da Casa de Cultura, onde um velho baú esperava, coberto por uma colcha bordada. Maria das Graças deixou isto aqui, antes de partir, ele explicou, removendo a colcha com cuidado. Disse que um dia a filha voltaria para buscar. O baú continha tesouros inestimáveis, cadernos com anotações sobre as danças, desenhos dos passos, letras de músicas antigas. Mas eram os diários pessoais que chamaram a atenção de todos, especialmente um, marcado com uma fita vermelha. Querida Carolina, Teodoro leu em voz alta, suas mãos tremendo ao segurar o diário. Se está lendo isto, significa que encontrou seu caminho de volta não apenas para a Serra das Flores, mas para toda a sua herança. Seu pai, Augusto e eu compartilhávamos um sonho, que a arte pudesse ser uma ponte entre mundos, entre classes, entre corações. Agora este sonho está em suas mãos. Clara, que havia parado de tocar, abraçou o pai por trás, suas lágrimas silenciosas molhando a camisa dele. Helena segurou a mão de Carolina, oferecendo apoio silencioso. Ela sabia. Carolina sussurrou, tocando o medalhão em seu pescoço. Mamãe sempre soube que um dia os mundos se reconectariam.
O retorno à mansão dos Albuquerque tinha um sabor diferente. O baú de Maria das Graças ocupava um lugar de honra no banco traseiro do carro, enquanto Clara, agora com um caderno cheio de novas anotações musicais, não parava de trabalhar em suas composições. Precisamos incorporar os tambores. Ela insistia cantarolando melodias, e aquele ritmo que os jovens mostraram é perfeito para a abertura do festival. Teodoro, que passara a viagem toda em silêncio contemplativo, finalmente falou. Sabem o que mais me impressionou? Como eles mantiveram as tradições vivas, mesmo depois da enchente, mesmo com todas as dificuldades. É porque entendem que cultura não é algo que se guarda em uma vitrine, Helena respondeu. É algo que se vive, que se respira. Ao chegarem à mansão, foram recebidos por uma Mônica transformada. A governanta, que havia assumido a coordenação da logística do festival, apresentava uma organização impressionante dos preparativos. As dançarinas de Serra das Flores prepararam uma surpresa. Ela anunciou, conduzindo-os ao salão principal. Acho que vocês vão querer ver isso. O salão estava diferente. As antigas dançarinas, lideradas por Dona Zefa, haviam transformado o espaço usando elementos tradicionais, fitas coloridas, flores do jardim, tecidos com padrões típicos da região. Recriamos o ambiente dos antigos festivais, Dona Zefa explicou. Mas com um toque especial. Clara correu para o piano ao ver as partituras dispostas sobre ele. Eram arranjos de músicas tradicionais adaptados para piano e orquestra, criados especialmente para o festival. São lindos! Ela exclamou, seus dedos já deslizando pelas teclas. E olhem, tem espaço para improvisação aqui. O Sr. José entrou carregando algo que fez todos pararem, o antigo projetor completamente restaurado. Conseguimos consertar, ele anunciou orgulhoso. E não só isso, recuperamos todas as fitas. Carolina sentiu seu coração acelerar. Então podemos... Sim, Helena completou sorrindo. Podemos projetar os vídeos de papai durante as apresentações, exatamente como planejamos. Teodoro aproximou-se do projetor, tocando-o suavemente. Lembro dele carregando isso para todo lado. Eu achava um incômodo na época, mas agora... Agora entende que ele estava construindo uma ponte através do tempo, Carolina completou, gentilmente. Os senhores Wang e Schmidt, que haviam chegado para uma reunião sobre os últimos detalhes do investimento, observavam tudo com evidente satisfação. Isto é extraordinário, Schmidt comentou. A forma como vocês estão entrelaçando passado e presente, tradição e inovação, e mantendo a autenticidade, Wang acrescentou. É exatamente o que procurávamos. Clara, que continuava experimentando com as novas partituras, de repente parou. Tive uma ideia, ela exclamou. E se começássemos o festival com a música que vovô compôs para Maria das Graças? Mas então, seus dedos voltaram ao piano, demonstrando como a melodia tradicional poderia se transformar, incorporando elementos contemporâneos sem perder sua essência original. É perfeito, Carolina, sussurrou, já sentindo seu corpo responder à música. É como se as duas histórias, a da mansão e a de Serra das Flores, finalmente se encontrassem em harmonia. Dona Zefa, que observava tudo com olhos marejados, aproximou-se de Teodoro. Seu pai estaria orgulhoso, ela disse suavemente. Não apenas pelo centro cultural, mas por ver seus filhos finalmente entendendo o valor do que ele tanto amava. O empresário engoliu em seco, claramente emocionado. Demorei muito para entender, ele admitiu. Mas agora sei que papai estava... Certo, a verdadeira riqueza não está nos cofres dos bancos. Está nos cofres do coração, Helena completou, abraçando o irmão. O sol começava a se pôr, pintando o salão com tons dourados. Clara continuava ao piano, agora acompanhada, por algumas das dançarinas que ensaiavam seus passos. Carolina, usando o medalhão de sua mãe, observava a cena com um sorriso sereno. Era como se todas as peças de um quebra-cabeça finalmente encontrassem seus lugares. Não apenas na história da família Albuquerque, mas na grande tapeçaria cultural que Augusto sempre sonhara em tecer. A véspera do festival
transformou a mansão dos Albuquerque em um formigueiro cultural. Artistas de diversas regiões chegavam a todo momento, trazendo instrumentos, trajes tradicionais e histórias que ecoavam pelos corredores centenários da casa. Carolina observava a movimentação da varanda, ajustando distraidamente o medalhão em seu pescoço. Ao seu lado, Clara fazia os últimos ajustes nas partituras, seus dedos tamborilando invisíveis melodias no ar. Nervosa? A menina perguntou, erguendo os olhos de suas anotações. Ansiosa, Carolina corrigiu com um sorriso. É como se todo o caminho que percorri desde que cheguei aqui estivesse me preparando para este momento. O som de risadas chamou sua atenção. No jardim, Teodoro tentava aprender os passos básicos de uma dança tradicional com Dona Zefa. Seu rosto, antes sempre tão sério, agora se iluminava com uma alegria genuína a cada movimento acertado. Nunca vi papai assim, Clara comentou, observando a cena. É como se ele finalmente tivesse se libertado de algo. Helena aproximou-se carregando uma caixa antiga. Olhem o que encontrei nos últimos documentos de papai, ela disse, retirando um envelope amarelado. São anotações sobre o festival que ele queria realizar aqui, há 25 anos. As três se debruçaram sobre os papéis. Os planos de Augusto eram surpreendentemente similares ao que estavam prestes a realizar. Uma celebração que uniria diferentes expressões culturais sob o mesmo teto. Ele estava muito à frente de seu tempo, Helena refletiu. Enquanto todos buscavam separar arte erudita de popular, papai já enxergava como elas poderiam se enriquecer mutuamente. O Sr. José apareceu carregando mais algumas fitas restauradas. Encontramos algo especial, ele anunciou, seus olhos brilhando de emoção. Uma gravação do último ensaio de Maria das Graças aqui na mansão. Carolina sentiu seu coração saltar. Aqui? Mamãe ensaiou aqui? Foi pouco antes... Ele hesitou, escolhendo as palavras com cuidado, pouco antes dela voltar. Definitivamente para a Serra das Flores. Augusto havia preparado uma surpresa para ela, uma música especial que ele compôs. Clara correu para o piano que haviam instalado na varanda. Seria esta? Ela perguntou, tocando suavemente a melodia, que todos já conheciam tão bem. Exatamente esta, confirmou o jardineiro. Mas há uma parte da música que ninguém conhecia, até agora. Mônica surgiu na varanda, carregando uma antiga pasta de partituras. Encontrei isto guardado junto, com os documentos pessoais do Sr. Augusto, ela explicou. É a versão completa da composição. Clara pegou as partituras com reverência, seus olhos percorrendo as notas rapidamente. De repente ela ofegou. Isso é incrível, exclamou, começando a tocar. A melodia familiar transformava-se em algo ainda mais rico, com harmonias complexas que pareciam contar uma história de amor e esperança. A música nunca foi terminada, Helena explicou, lendo as anotações. Papai escreveu que ela só estaria completa quando as duas famílias estivessem unidas novamente. Carolina sentiu lágrimas nos olhos. E agora estamos aqui, prontos para completar a música, Clara completou sem parar de tocar. Teodoro, que havia se aproximado ao ouvir a nova melodia, parecia especialmente tocado. Lembro dessa música, ele murmurou. Papai costumava tocá-la no piano quando achava que estava sozinho. Sempre parava na mesma parte, como se esperasse algo. Esperava. Por este momento, Dona Zefa disse suavemente, quando a dança e a música, o passado e o presente, finalmente se encontrariam. O sol começava a se pôr, lançando sombras douradas sobre a varanda. No jardim, as dançarinas de Serra das Flores ensaiavam com um grupo de bailarinos contemporâneos, criando uma fusão única de movimentos. Amanhã, Carolina disse, observando os últimos raios de sol, vamos realizar não apenas nosso sonho, mas o sonho de todos que vieram antes de nós. Helena sorriu, abraçando a irmã. E vamos fazer. Isso do jeito que papai sempre quis, unindo pessoas, culturas, corações. No piano, Clara começou a tocar uma versão suave da nova melodia, enquanto Teodoro, surpreendentemente, começou a cantarolar junto, uma canção de ninar que sua mãe costumava cantar,
perfeitamente entrelaçada com a música de Augusto. O crepúsculo envolveu a mansão em tons de púrpura e ouro, enquanto os últimos preparativos para o festival continuavam. No ar, pairava uma sensação de que algo extraordinário estava prestes a acontecer, algo que transformaria não apenas aquele espaço, mas todos que dele participassem. A manhã do festival nasceu com uma luz especial. Os primeiros raios de sol encontraram a mansão dos Albuquerque já em plena atividade. Cortinas sendo ajustadas, instrumentos sendo afinados, últimos detalhes sendo verificados. Carolina estava em seu quarto, vestindo o traje que sua mãe usara tantos anos antes. O tecido parecia vibrar com memórias, cada bordado contando uma história diferente. No espelho, via não apenas seu reflexo, mas o eco de todas as mulheres que haviam dançado antes dela. "Está linda", Clara disse da porta, já vestida com um traje que mesclava elementos tradicionais com toques contemporâneos, igualzinha à foto do vovô. Os primeiros convidados começavam a chegar: jornalistas, autoridades culturais, artistas de diferentes regiões e, mais importante, famílias inteiras de Serra das Flores e outras comunidades tradicionais. A mansão, antes um símbolo de distanciamento social, agora abria seus portões para celebrar justamente o que por tanto tempo tentara negar. Os investidores chegaram, Helena anunciou, entrando no quarto. E trouxeram representantes culturais de vários países. O Sr. Wang estava especialmente animado. "Isto é extraordinário", ele exclamava para quem quisesse ouvir. "A forma como vocês integraram história familiar, patrimônio cultural e inovação artística é exatamente o tipo de projeto que o mundo precisa." No saguão principal, Teodoro recebia os convidados com uma dignidade diferente. Vestia um terno tradicional, mas com detalhes de bordados típicos de Serra das Flores, um símbolo silencioso de sua própria transformação. "Bem-vindos ao Centro Cultural Augusto Albuquerque", ele anunciava, sua voz carregando um orgulho que nunca demonstrara antes. Mônica coordenava uma equipe de funcionários com precisão impressionante, garantindo que cada detalhe estivesse perfeito. Suas antigas animosidades haviam se transformado em dedicação ao projeto, como se ela também tivesse encontrado seu lugar naquela nova configuração. "Está na hora", o Sr. José anunciou, aparecendo com o projetor restaurado. "Todos estão posicionados." As luzes do salão principal diminuíram suavemente. Na parede, imagens começaram a dançar. Registros preciosos de Augusto Albuquerque documentando as tradições de Serra das Flores. Maria das Graças aparecia em vários momentos, sua graça e força capturadas, para sempre em preto e branco. Clara sentou-se ao piano, seus dedos encontrando as teclas com confiança renovada. A melodia começou suave, como uma lembrança distante, mas foi crescendo, incorporando novos elementos enquanto mantinha sua essência original. E então Carolina começou a dançar. Cada movimento era uma história, cada gesto uma conexão entre passado e presente. Ao seu redor, as dançarinas de Serra das Flores se juntaram à apresentação, criando padrões complexos que se entrelaçavam com a música de Clara. Na primeira fila, Teodoro observava com lágrimas nos olhos. Ao seu lado, Helena segurava sua mão, oferecendo apoio silencioso. O momento que tanto temeram, a exposição pública de sua história familiar, havia se transformado em uma celebração de reconciliação e renascimento. As imagens projetadas mostravam agora Augusto dançando com Maria das Graças, seus sorrisos congelados no tempo se harmonizando perfeitamente com os movimentos vivos no palco. Passado e presente dançavam juntos, criando algo inteiramente novo e profundamente significativo. "É como se o tempo não existisse", sussurrou uma senhora idosa na plateia. "Como se todas as gerações estivessem dançando juntas." Clara, sem perder o ritmo no piano, começou a incorporar os novos elementos da partitura recém-descoberta. A música cresceu, elevou-se, transformou-se em algo maior que ela mesma, exatamente como Augusto havia sonhado. E então,
Para a surpresa de todos, Teodoro levantou-se de seu lugar. Com passos hesitantes no início, mas cada vez mais firmes, juntou-se à dança. Os movimentos que aprendera com Dona Zefa fluíam naturalmente, como se sempre tivessem estado ali, esperando para despertar. O público assistia hipnotizado. Não era apenas uma apresentação cultural, era o momento exato em que uma família, uma comunidade, uma história encontrava sua voz mais verdadeira. A manhã do festival nasceu com uma luz especial. Os primeiros raios de sol encontraram a mansão dos Albuquerque já em plena atividade, cortinas sendo ajustadas, instrumentos sendo afinados, últimos detalhes sendo verificados. Carolina estava em seu quarto, vestindo o traje que sua mãe usara tantos anos antes. O tecido parecia vibrar com memórias, cada bordado contando uma história diferente. No espelho, via não apenas seu reflexo, mas o eco de todas as mulheres que haviam dançado antes dela. "Está linda", Clara disse da porta, já vestida com um traje que mesclava elementos tradicionais com toques contemporâneos, igualzinha à foto do vovô. Os primeiros convidados começavam a chegar: jornalistas, autoridades culturais, artistas de diferentes regiões e, mais importante, famílias, inteiras de Serra das Flores e outras comunidades tradicionais. A mansão, antes um símbolo de distanciamento social, agora abria seus portões para celebrar justamente o que por tanto tempo tentara negar. Os investidores chegaram, Helena anunciou, entrando no quarto, e trouxeram representantes culturais de vários países. O Sr. Wang estava especialmente animado. "Isto é extraordinário", ele exclamava para quem quisesse ouvir. "A forma como vocês integraram história familiar, patrimônio cultural e inovação artística é exatamente o tipo de projeto que o mundo precisa." No saguão principal, Teodoro recebia os convidados com uma dignidade diferente. Vestia um terno tradicional, mas com detalhes de bordados típicos de Serra das Flores, um símbolo silencioso de sua própria transformação. "Bem-vindos ao Centro Cultural Augusto Albuquerque", ele anunciava, sua voz carregando um orgulho que nunca demonstrara antes. Mônica coordenava uma equipe de funcionários com precisão impressionante, garantindo que cada detalhe estivesse perfeito. Suas antigas animosidades haviam se transformado em dedicação ao projeto, como se ela também tivesse encontrado seu lugar naquela nova configuração. "Está na hora", o Sr. José anunciou, aparecendo com o projetor restaurado. "Todos estão posicionados." As luzes do salão principal diminuíram suavemente. Na parede, imagens começaram a dançar, registros preciosos de Augusto Albuquerque, documentando as tradições de Serra das Flores. Maria das Graças aparecia em vários momentos, sua graça e força capturadas para sempre em preto e branco. Clara sentou-se ao piano, seus dedos encontrando as teclas com confiança renovada. A melodia começou suave, como uma lembrança distante, mas foi crescendo, incorporando novos elementos enquanto mantinha sua essência original. E então, Carolina começou a dançar. Cada movimento era uma história, cada gesto uma conexão, entre passado e presente. Ao seu redor, as dançarinas de Serra das Flores se juntaram à apresentação, criando padrões complexos que se entrelaçavam com a música de Clara. Na primeira fila, Teodoro observava com lágrimas nos olhos. Ao seu lado, Helena segurava sua mão, oferecendo apoio silencioso. O momento que tanto temeram, a exposição pública de sua história familiar, havia se transformado em uma celebração de reconciliação e renascimento. As imagens projetadas mostravam agora Augusto dançando com Maria das Graças, seus sorrisos congelados no tempo se harmonizando perfeitamente com os movimentos vivos no palco. Passado e presente dançavam juntos, criando algo inteiramente novo e profundamente significativo. "É como se o tempo não existisse", sussurrou uma senhora idosa na plateia. "Como se todas as gerações estivessem dançando juntas." Clara, sem perder o ritmo no piano, começou a incorporar os novos elementos da partitura recém-descoberta. A música cresceu, elevou-se,
transformou-se em algo maior que ela mesma, exatamente como Augusto havia sonhado. E então, para a surpresa de todos, Teodoro levantou-se de seu lugar. Com passos hesitantes no início, mas cada vez mais firmes, juntou-se à dança. Os movimentos que aprendera com Dona Zefa fluíam naturalmente, como se sempre tivessem estado ali, esperando para despertar. O público assistia hipnotizado. Não era apenas uma apresentação cultural. Era o momento exato em que uma família, uma comunidade, uma história encontrava sua voz mais verdadeira. A apresentação principal havia terminado, mas o festival estava longe de acabar. O público, ainda emocionado, espalhava-se pelos diversos espaços da mansão, onde diferentes manifestações culturais aconteciam simultaneamente. A casa, que um dia fora símbolo de exclusividade, agora pulsava com a energia de centenas de pessoas celebrando suas raízes. No jardim, próximo ao pavilhão onde tudo começou, Carolina encontrou um momento de quietude. Ainda usando o vestido de sua mãe, observava os convidados circulando entre as exposições fotográficas e as apresentações, improvisadas que surgiam espontaneamente. Foi exatamente como ele imaginava, disse uma voz atrás dela. Era Teodoro, ainda ofegante de sua participação surpresa na dança. Encontrei isto nos arquivos esta manhã. Ele estendeu um envelope amarelado, dentro do qual havia um rascunho de carta, escrito por Augusto. Minha querida Maria. Sonhei novamente com aquele festival. Vi nossa filha dançando no salão principal, vi as paredes desta mansão finalmente ecoando com as músicas que tanto amamos. Vi Teodoro e Helena entendendo, enfim, que a verdadeira herança que deixo para eles não está nos cofres do banco, mas na riqueza de nossa cultura. Sei que o tempo não está ao nosso favor, mas mantenho a esperança de que um dia, mesmo que não estejamos mais aqui, este sonho se realizará. Carolina carrega em seu sangue não apenas nossa história de amor, mas também o poder de unir mundos que parecem tão distantes. Peço que guarde estas palavras junto com o medalhão. Quando chegar a hora certa, nossa filha saberá o que fazer. Carolina tocou o medalhão em seu pescoço, lágrimas silenciosas correndo por seu rosto. Teodoro, num gesto que teria sido impensável meses atrás, abraçou a irmã. Ele estava certo sobre você, disse suavemente. Sobre tudo. No salão principal, Clara continuava ao piano, agora acompanhada por músicos tradicionais de Serra das Flores. A fusão de sons criava algo inteiramente novo, exatamente como Augusto havia sonhado. Helena aproximou-se dos irmãos, seguida pelos senhores Wang e Schmidt. Os investidores estavam radiantes. Isto é apenas o começo, Wang anunciou, entusiasmado. Já temos propostas de parceiros culturais de 3 continentes diferentes. Todos querem fazer parte desta rede de preservação e inovação cultural que vocês estão criando. Schmidt concordou, acrescentando: e o mais impressionante é como vocês conseguiram manter a autenticidade mesmo abraçando a inovação. É um modelo que queremos replicar globalmente. Dona Zefa, que passava com um grupo de jovens dançarinas, parou para ouvir. Seu rosto brilhava de orgulho. Viram só? Ela sorriu. Era isso que Augusto sempre dizia, que nossas tradições não precisam ficar presas no passado para permanecerem verdadeiras. O senhor José aproximou-se com mais uma surpresa. Havia encontrado um antigo diário de Mariana, a esposa de Augusto, com anotações sobre o período em que Maria das Graças dançava na mansão. Ela escreveu algo especial sobre você, Carolina, disse, abrindo o diário em uma página marcada. No dia em que você nasceu. Hoje vi o futuro dançando no olhar de uma recém-nascida. Carolina leu em voz alta, sua voz embargada pela emoção. Carolina carrega em si a graça de sua mãe e a força de seu pai. Mas mais que isso, carrega a promessa de que um dia, as paredes que hoje separam nossos mundos serão derrubadas pela força da arte e do amor. Mônica, que havia se aproximado silenciosamente, carregava uma bandeja com taças de champanhe. Seu rosto, antes sempre marcado pela amargura, agora demonstrava uma serenidade nova. Para o futuro, ela propôs, distribuindo as taças.
e para todas as pontes que ainda vamos construir. No centro do jardim, um grupo de crianças de Serra das Flores dançava livremente, misturando passos tradicionais com movimentos próprios. Clara havia deixado o piano para se juntar a elas, seu corpo respondendo naturalmente ao ritmo dos tambores. Olhem! Helena apontou para o céu, onde o sol começava a se pôr. É o mesmo tom dourado das tardes em que papai filmava as danças. Carolina observou o horizonte, sentindo o peso do medalhão em seu pescoço. Não um peso de tristeza, mas de propósito cumprido. As palavras de sua mãe ecoaram em sua memória. A dança é nossa forma de contar histórias, de manter viva a memória de quem somos. O festival continuava ao seu redor. Cada apresentação, cada música, cada dança, tecendo novos fios na tapeçaria cultural que Augusto havia sonhado em criar. A mansão dos Albuquerque, antes um símbolo de divisão, transformava-se no palco onde diferentes mundos se encontravam e celebravam suas diferenças. Um ano se passou desde o festival inaugural do Centro Cultural Augusto Albuquerque. A mansão, agora um espaço vivo de arte e cultura, mantinha suas portas constantemente abertas para artistas, estudantes e amantes da cultura popular de todo o país. Carolina coordenava o programa educacional, transformando os ensinamentos de sua mãe em metodologias que permitiam que novas gerações aprendessem não apenas os passos das danças, mas também seu significado profundo. Numa tarde especialmente movimentada, ela observava Clara conduzindo uma aula de música para crianças de diferentes comunidades. A sobrinha havia desenvolvido um método único de ensino, mesclando piano clássico com ritmos tradicionais. É incrível como ela cresceu, comentou Teodoro, que agora passava muito mais tempo no centro cultural do que em seu escritório na empresa, em todos os sentidos. Era verdade. Clara não era mais a menina tímida e insegura de antes. Havia encontrado sua voz, tanto literal quanto metaforicamente, e agora ajudava outros jovens a encontrarem as suas. Papai ficaria orgulhoso, Helena sorriu, aproximando-se com alguns documentos. Especialmente disto. Ela mostrou os papéis. Eram relatórios sobre a expansão do projeto. O modelo do Centro Cultural estava sendo replicado em outras cidades, criando uma rede de espaços dedicados à preservação e renovação das tradições culturais brasileiras. Serra das Flores será o próximo, Teodoro anunciou com orgulho. Vamos restaurar a antiga Casa de Cultura e expandi-la seguindo o projeto original de papai. O som de tambores chamou a atenção de todos. No jardim, Dona Zefa conduzia um ensaio com dançarinos de diferentes gerações. Entre eles estava Mônica, que havia descoberto um talento surpreendente para as danças tradicionais. Quem diria? Carolina sorriu, observando a antiga governanta, agora completamente integrada ao espírito do lugar. O senhor José, que continuava cuidando do jardim com o mesmo amor de sempre, havia criado um espaço especial, dedicado às plantas mencionadas nas antigas canções de Serra das Flores. Para que as histórias tenham raízes vivas, ele explicava aos visitantes. No escritório que um dia fora exclusivamente de Teodoro, agora transformado em sala de reuniões do Centro Cultural, uma fotografia ocupava lugar de destaque. Augusto e Maria das Graças dançando, seus sorrisos congelados no tempo, transmitindo uma alegria que agora ecoava por toda a mansão. Sabem o que mais me emociona? Clara comentou, após terminar sua aula. Ver como as pessoas se transformam quando entram aqui. É como se a música e a dança despertassem algo adormecido dentro delas. Carolina sorriu, ajustando o medalhão que nunca deixava seu pescoço. Mamãe sempre dizia que a arte tem esse poder, de nos reconectar com quem realmente somos. Os últimos raios de sol entravam pelas janelas da mansão, criando padrões dourados no chão do salão principal. No piano, uma nova composição de Clara esperava para ser tocada, uma peça que ela criara especialmente para celebrar o primeiro aniversário do Centro Cultural. Está na hora, Helena anunciou suavemente. Carolina tomou seu lugar no centro do salão, enquanto os convidados se acomodavam.
Clara começou a tocar. Era a música de Augusto, mas agora completa, expandida, transformada. Uma celebração em forma de melodia. E Carolina dançou. Não apenas com seu corpo, mas com sua história, com suas memórias, com todo o amor que havia transformado aquele lugar. Ao seu redor, outras pessoas começaram a se juntar à dança. Teodoro, Helena, as crianças das aulas, visitantes capturados pela magia do momento. Era mais que uma apresentação. Era a materialização do sonho de Augusto e Maria das Graças. Um sonho de união, de transformação, de pontes construídas através da arte. A mansão dos Albuquerque, que um dia fora símbolo de divisão e preconceito, agora pulsava com as batidas de diferentes tambores, com o som de diferentes vozes, com o ritmo de diferentes corações. E no centro de tudo, Carolina dançava, carregando em seus movimentos não apenas a herança de seus pais, mas também a promessa de um futuro onde a arte continuaria derrubando muros e construindo pontes. A dança continuava, e continuaria, através das gerações, contando e recontando. Uma história de amor, de coragem e de